Boa tarde a todos. Apresentamos então mais um colóquio, este dedicado à micropaleontologia, portanto vem no âmbito dos colóquios de paleontologia que nós temos vindo a organizar desde janeiro e que felizmente temos a nossa primeira convidada aqui presente connosco, a doutora Vada Santos. Este colóquio contou com a colaboração do Student Chapter da APG da Universidade de Lisboa e contou ainda com a colaboração do FCUL, o Núcleo de Estudantes de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que iniciaram esta colaboração também para que no futuro possam dar continuidade a estes colóquios. Este colóquio, como já vos disse, é um colóquio dedicado à micropaleontologia. A micropaleontologia tem assumido uma importância nos últimos anos relevante e vamos apresentar uma série de 3 palestras onde vão ser apresentados 3 tipos de grupos micropaleontológicos diferentes. Pela Ana Margarida Bento, pela Isabel Loureiro e pelo Gil Machado. Vamos iniciar este colóquio com a Margarida Bento, que vai-nos falar de nanofósseis calcários. Ela é investigadora, neste momento, anda a desenvolver investigação no Centro de Geologia da FCUL. Licenciou-se e tirou o mestrado aqui na nossa casa, na Faculdade de Ciências, e tem, portanto, a sua investigação tem-se incidido essencialmente em foraminíferos bentónicos e em nanofóssil calcário, sobre o qual cursou a tese de mestrado em 2009. 2009, certo? Portanto, vou dar agora lugar à Margarida para poder vir falar de nanofósseis. Boa tarde a todos. Como eu sou a Margarida Bento, venho também explicar o que são nanofósseis calcários e as suas aplicações na micropaleontologia. Ora bem, tenho que iniciar esta apresentação por explicar o que é a micropaleontologia. Micropaleontologia é uma palavra que vem do grego e baseia-se no estudo de fósseis de pequenas dimensões, até 5 cm, e apenas observáveis com auxílio de instrumentos de ampliação, nomeadamente as línguas binoculares, microscópios ópticos e microscópios eletrónicos. A micropaleontologia, ao contrário da paleozoologia ou da paleobotânica, não é definida num grupo biológico, com base no grupo biológico, mas por critérios metodológicos que se prendem especificamente no estudo dos microfósseis. Microfósseis é a designação aplicada a fósseis de organismos que no seu estado adulto têm no máximo 2 milímetros de diâmetro ou fósseis de partes isoladas de organismos maiores que excedem dos 5 milímetros. Estas partes podem ser ossículos, dentes, carapaças, entre outras. Os grupos de microfósseis mais estudados são os nanofósseis calcários, os foraminíferos, os diatomáceos, os póleos, os estruturas e os escarófilos. Então, o que são nanofósseis calcários? Os nanofósseis calcários são estruturas biogénicas carbonatadas, geralmente calcíticas, mas podem ser aracníticas, têm dimensões inferiores a 63 milímetros. Isto é um copólito e é constituído por calcite, isto é nanólito, têm dimensões inferiores a 63 micras. Para vos mostrar um exemplo, isto é um foraminífero pantónico, isto é um póreo do próprio foraminífero e isto é uma nanoplanta calcária. Ocorrem maioritariamente em fósseis marinhas ou de transição, mas geralmente em sedimentos oceânicos, e isto é um exemplo de uma amostra de sedimento oceânico, sendo todas estas coisinhas brancas que parecem galáxias são nanoplanta calcária, do período oceânico e mediterrâneo, e podem ter uma importância litogénica, ou seja, quando em grandes concentrações dão origem a uma rocha, dão origem a uma rocha, que é o pé, mais conhecido como giz. Eu tenho aqui uma amostra para que vocês verem. Este é um giz, é daqui que vem o giz, é o cré, que veio daquele afloramento, que é maioritariamente constituído por uma simples cocosfera, esta, a Vatsonora Barnacea, que foi depositado no crustáceo superior. Então, o que são nanofósseis calcários? Os nanofósseis calcários são basicamente constituídos por 2 grandes grupos principais. Um grupo que não é micro, mas que é formado por
as estruturas das aracníticas, que apenas são visíveis ao microscópio óptico, e o nanoplanta calcário. O nanoplanta calcário básico é dividido em dois nanogrupos: os nanococolitofos, com o grupo dos incerticédios e dos dinofluoridados calcários, e o grupo dos cocolitofos, aquele qual tem uma maior base de estudo. Ora bem, isto é um cocolitofo no seu estado vivo, pelo estudo dos mortos. Isto é um cocólito. O cocólito é uma placa carbonatada, que é feita aqui no complexo Golgi, é excretada para o exterior e é colocada à volta da célula para a proteger dos predadores, de fungos, vírus e tudo mais, para regular a luz interna, a entrada da luz, para fazerem fotossíntese nos seus cloroplastos e também para regular a sua probabilidade consoante a zona fótica que eles pretendem, com mais luz ou menos luz. Os cocolitofos são então algas marinhas unicelares. Ora bem, e são aplicados então na bioestratigrafia porquê? Produzem então as placas carbonatadas que facilmente fossilizam, os cocólitos, como mostrei, estão aqui 3 exemplos de cocólitos. São muito abundantes e fortemente nucleicas. Este é um exemplo da sua abundância. Isto é um grande agrupamento de células da Emiliana Ansler, uma espécie atual. Apresenta uma ampla distribuição geográfica, uma vez que são planctónicos e ocorrem em todos os oceanos e mares, ou seja, ocorrem em todo o planeta, ou seja, marinho. E apresenta uma evolução rápida, dou-vos por exemplo do Oligoceno, onde existem últimas ocorrências e primeiras ocorrências em uma mesma espécie em poucos milhões de anos, aparece e desaparece, nos dá uma ótima definição de momentos de não aparecimento e extinção, o que nos permite fazer então um apanhado, e eles têm como duração média habitualmente 3 milhões de anos para o Mesozoico e 1,1 milhões de anos para o Cenozoico, ou seja, são ótimos indicadores bioestratigráficos para queremos saber em que idade é que nós estamos, o que é muito importante. Ora bem, então, onde é que eles apareceram? Eles apareceram há 220 milhões de anos, durante o Triásico Superior. A primeira ocorrência de nano foi o que iniciou a esfera triásica, este bichinho pequenino. Assim que eles ocorreram, tornaram-se logo um dos principais produtores de carbonato biogénico. Durante a extinção do Triásico Jurássico, apenas sobreviveu uma família de cocolitofos, Parapodolitensei, desculpe, sendo este um exemplo de uma espécie dessa família. No Jurássico, eles conquistaram todos os ambientes marinhos e aumentaram a sua diversidade. No Jurássico Superior, eles eram tão abundantes que tal é registado na riqueza de rochas carbonatadas que foram depositadas. No Cretácico Superior ocorreu um forte pico de diversidade nos nanofósseis calcários, tal está registado nos White Cliffs, como referi anteriormente. Posteriormente ocorreu uma extinção no Cretácico Jurássico, onde apenas sobreviveram 4 famílias de coccolitofos, o que indica que no Paleocénico apenas haviam poucas famílias, ou seja, uma baixa diversidade. Esta aumentou durante o Eocénico Médio, quando ocorreu novamente o segundo pico de abundância. No Oligocénico Superior e Miocénico Médio diminuiu novamente. Houve um aumento no Miocénico Superior e, desde o Pliocénico à atualidade, esta diversidade tem vindo a diminuir. Ora bem, os nanofósseis calcários iniciaram a sua presença com 5 famílias. Durante a passagem do Triásico para o Jurássico, esta duplicou, e no Cretácico duplicou novamente, mas durante o Cretácico e o Cenozoico, a passagem do Mesozoico para o Cenozoico, houve aquela grande extinção, havendo famílias a desaparecerem, no entanto o número das famílias não varia muito, uma vez que a diversidade aumentou bastante nas famílias que se mantiveram. Existem 2 métodos para estudar os nanofósseis calcários, o esfregaço, que é aplicado principalmente para estudos bioestratigráficos, à boca do furo, uma vez que é um método muito expedito, económico e dá resposta em minutos. Este também é muito útil à boca do furo, ou seja, quando estão a fazer as sondagens para hidrocarbonetos, porque com uma pequena amostra podemos saber em que idade é que nós estamos a furar. Ou seja, este é o material utilizado para fazer uma lâmina de esfregaço, isto é uma lâmina de esfregaço,
não sei se aqui se vê, mas tem umas ondazinhas, é possível ver a variação da abundância de nanofósseis calcários que sejam importantes nessa área. Eu habitualmente uso a decantação aleatória porque é aplicado em estudos paleoecológicos. Esta permite realizar a quantificação das abundâncias absolutas de nanofóssil calcário dando-nos um valor de gramas por centímetro cúbico, obtendo-se assim os valores aproximados da quantidade do conteúdo fóssil real dessa amostra. Esta é uma lâmina feita por decantação aleatória e este é o método de decantação aleatória. Ora bem, então vou-vos dar uns exemplos do estudo paleoecológico para vocês perceberem como é que eles são indicados. Durante a disciplina de projeto, eu realizei o estudo de morfometria do Orador. Foi uma sondagem realizada no Porto do Porto, junto a Vila Nova de Fontes. Esta é a sondagem que eu estudei e durante o estudo paleoecológico tivemos valores anómalos para esta espécie, a Bradorosfera bicolor, e não só eram valores extremamente altos, como havia uma variação dimensional ao longo da sondagem. E nós queríamos perceber como é que se processava esta variação dimensional e se havia alguma razão especial. Então, o que nós fizemos foi tirar 100 fotografias durante as 65 amostras, fazer a medição dos cocólitos. Com esses dados das fotografias, fizemos os 65 histogramas e tentámos perceber quais eram os morfótipos mais comuns. Como tal, não foi muito perceptível, evoluímos para a análise multivariada e o que nós obtivemos foi 5 morfótipos. Estes aqui, o XS, o S, o L, o L e o XL. Têm dimensões muito restritas e só ocorrem em determinadas zonas. Ou seja, quando nós fizemos então a projeção dos factor scores, nós conseguimos perceber é que, por exemplo, o morfótipo S só ocorre na unidade 2 e o morfótipo XS, por exemplo, só ocorre na unidade marinha superior. Para um estudo paleoambiental, dou-vos o exemplo então da Nazaré, são dados preliminares. Na Nazaré foram efetuadas 5 sondagens, eu só tive acesso às 3 primeiras, à MZS1, MZS2 e MZS3, e só para complementar os meus estudos com a MZS2, com estudos sedimentológicos, geoquímicos e micropontológicos, nomeadamente os tragotos. No entanto, eu consegui fazer uma boa complementariedade e perceber também que existem, maioritariamente, 3 grandes grupos de nanofósseis calcários nessas 3 sondagens, nomeadamente típicos de ambiente oceânico, ambiente costeiro e indicadores de aquário. Ora bem, tivemos então estes 3 paleoambientes que foram determinados pelos valores absolutos de nanofósseis calcários, sem remobilidade, e o que nos indicou é que, de um modo geral, a unidade marinha tinha esta pequena variação, apenas na MZ3 tal não acontecia tão fervorosamente. Portanto, o que nós achamos melhor foi evoluir no estudo e perceber se a unidade marinha era realmente a mesma ou se poderia estar a dar outro sinal qualquer. E então, nós fizemos um estudo paleoecológico para perceber em que tipo de zonas é que apareciam a dominância dos nanofósseis do nanopolta calcário. O que nós viemos a perceber é que na unidade inferior o nanopolta calcário dominante é tipicamente oceânico e que na unidade marinha superior o nanopolta calcário é tipicamente costeiro. Ou seja, durante a abertura dos alvéolos, iniciou-se a entrada de água marinha da massa oceânica por downwelling, ou seja, durante as crises de tempestade, vêm grandes massas de água marinha, ou seja, grandes ondas para dentro do alvéolo, e posteriormente a entrada de água marinha era simplesmente feita com água costeira, ou seja, água da plataforma continental junto ao bordo. E, para dar um exemplo de estudos paleoceanográficos, dou-vos o exemplo da bacia do Departamento para o Riacho Baquiano, para o Limense. Os autores fizeram um estudo paleoecológico destes nanofósseis calcários do Jurássico inferior. Estes 3 são os mais importantes para este estudo. A Schizosferella é um nanopolta calcário típico da zona fótica superior. O crepidolito escaso e o nitrolito liesceno são tipicamente da zona fótica inferior. No entanto, o crepidolito escasos
era típico do noroeste europeu, e o microlitos tipicamente da zona inferior, tipicamente mediterrânea. Ou seja, através do estudo da dominância, do tipo de dominância do nanofóssil calcário, conseguiu-se perceber que inicialmente, no Paleógeno, na biozona da Avoia e Margarida, iniciou-se a deposição de umas comunidades da esquizofrela e tripidolitos crassos, o que nos indica que toda a água que entrava na bacia lusitânica provinha de norte para sul. Posteriormente, deu-se uma regressão e, pelos vistos, uma variação da circulação oceânica, o que nos indica que, e esta indicação foi-nos dada pela comunidade de esquizofrela STT e microlitos adjacent, que tipicamente dominavam a zona mediterrânea. Portanto, para eles estarem presentes na bacia lusitânica, o terreno passou a fazer-se de norte para sul. Os cocolitófilos são grandes produtores primários, juntamente com os dinoflagelados e os diatomáceos. No entanto, os cocolitófilos apresentam uma maior aptidão para zonas de menor concentração de nutrientes e têm uma capacidade de adaptação à turbulência, seja alta ou baixa. Ou seja, estão tipicamente associados a oceânicos oligotróficos, o que nos indica que eles ocupam praticamente todos os oceanos, a grande proporção, exceptuando praticamente a plataforma continental, onde são maioritariamente populadas pelos dinoflagelados e pelas diatomáceas. Esta ocupação dos nanoplantocalcários tem um papel relevante então nos processos biogeoquímicos oceânicos do ponto de vista do ciclo do carbonato, do carbono e do enxofre. Produtores primários. Ora bem, estes são os cocolitófilos, eles existem então na coluna d'água, simplesmente na zona fótica, onde a luz chega. Durante a fotossíntese, eles fixam uma molécula de dióxido de carbono atmosférico, mas durante a biomineralização dos cocólitos, essa mesma molécula é libertada e libertam também compostos de enxofre que levam à nucleação de nuvens e, por sua vez, as nuvens fazem com que exista uma maior reflexão da luz solar e, por sua vez, a diminuição da temperatura atmosférica nessa zona. Em caso em que os cocolitófilos sejam muito numerosos, é possível que a refração da luz nesta primeira coluna de água, nesta parte mais fina, sofra também uma variação no albedo e haja um aumento local de temperatura de superfície da água. Por vezes, os cocólitos sofrem uma remineralização e isso vai fazer também, obviamente, a captura de uma molécula de CO2. Quando os cocolitófilos reproduzem-se assexuadamente ou morrem, libertam os seus cocólitos e os cocólitos, caso não se dissolvam, vão parar ao sedimento e esse carbonato passa a fazer parte do registro fóssil. Atualmente, o nanoplanta calcária apresenta diversos estudos, principalmente na produção de carbonato de cálcio, uma vez que eles funcionam como sumidores de dióxido de carbono e isso está muito na berra, toda a gente quer produzir o máximo possível de carbonato de cálcio e fazer diminuir o máximo possível o CO2. Também estão a ser feitos estudos para a produção de biocombustíveis. Falou-se há pouco tempo com um biocombustível para um avião, não sei como é que isso vai ocorrer. E na casa, cá no FCUL, estão a ser feitos estudos de absorção de metais pesados para perceber como é que eles absorvem então os metais pesados e o que é que acontece uma vez que eles estão na base da cadeia alimentar, como é que eles passam então para os peixes e afins. Esta foi a bibliografia que eu usei. Os agradecimentos aos dois projetos que me financiaram, ao Orador e este lote, e muito obrigada. Obrigado, Margarida. Temos agora um ritual de questões. Não sei se temos aqui alguns estudantes da casa que não conhecem provavelmente bem este grupo. Não sei se as pessoas que estão aqui presentes estão familiarizadas. Não sei se há alguma dúvida relativamente
este grupo. Não sei se tem alguma dúvida. Só queria dizer uma coisa. Em relação aos cocolitófilos, eles tiveram várias alturas em que a variação do número de cocolitófilos foi diferenciada. Isto também estará relacionado com os períodos de glaciação, já que Sim. tem que estar inteiramente relacionado com isso. Eles gostam, alguns que são mais de águas frias, outros mais de águas quentes, e isso varia. Se praticamente o globo for só de água fria, isso tem, obviamente, implicações na comunidade. Ou costume dizer. Mais alguma questão? Sabes o que é que aconteceu no Cretácico para que aquela grande produção dessa origem mais? Tinham tudo o que precisavam, a temperatura certa, nutrientes certos, havia poucas outras entidades planctónicas e eles foram oportunistas e desenvolveram-se o máximo possível. Só isso. É uma oportunidade. Mas não é monoespecífico? É praticamente monoespecífico, sim. Eu podia fazer a amostra e mostrar-te esse elevado se não é. E depois mostro-te no tutor. Mais alguma questão? Aquele estudo do canal da Nazaré que mostraste. Não é que não é Nazaré. Mas eu posso mostrar. Qual é o canal da Nazaré? Não. Desculpa, isto não é. Exato. Isto é em terra. Está aqui em Nazaré, isto é tipo uma lagoa que havia, uma pagoda de lagoa. Posso ver à frente? Essa correlação, tu conseguiste. Isso é tudo quaternário, suponho? É o oceano. O oceano. Portanto, e esta teoria não funciona, não tens evidência. Não. E essa- Assim. Essa correlação conseguiste fazer na base da paleontologia corresponde também litologicamente? Como eu disse, apenas tenho essa informação na MZ2 e nesta zona, em particular, são praticamente só argilas, por isso sim, tenho uma resposta positiva, só que faltam os outros fatores todos. Mas achas que isso pode ser utilizado, esses critérios, como correlação entre vários... Sim, normalmente conforme. Mais alguma questão? Tem questão? Por favor. Tu falaste que, no caso do estudo prolífero, que eles usam muito para, ao longo da sondagem, tentar perceber, do ponto de vista bioestratigráfico, onde é que estão posicionados. Para além disso, qual a aplicabilidade mais evidente, se há, não sei se estás muito dentro do assunto relativamente à aplicação no estudo do petróleo, para além dessa identificação bioestratigráfica, qual a utilidade? Eles normalmente são usados durante a época do furo, porque nós assim saberemos onde é que estamos a furar. Mas depois cada indústria, consoante a região, faz o seu próprio mapa bioestratigráfico e tem uma melhor percepção das zonas que pretende para explorar, ou a zona que é o melhor selo, ou o melhor reservatório, ou mesmo para saber qual é a rocha-mãe, uma vez que grande parte destes nanofósseis foram os seus, deu origem aos hidrocarbonetos. Isso depende da própria indústria. E há algo, por exemplo, ao nível da diversidade, falta de diversidade, se há algum indicador que nos pode dizer, por exemplo, ok, esta rocha é uma boa rocha-mãe, aquela... Isso depende da própria rocha, depois temos de saber qual é a comunidade que vivia nessa rocha. É isso que nos dá o sinal. Se aparecer X e Y desta espécie é porque estamos na rocha reservatória. Mas sabemos isso em correlação, Sim, exatamente. temos. Mais alguma questão? Ok. Então vamos encerrar a primeira palestra.